É uma coisa importante também, e aí você já tem uma ideia disso, de que quando a gente faz treinamentos, nosso corpo vai gerar uma resposta ao treinamento, e aí a gente tem diversas adaptações. Então, o treinamento físico, né, principalmente o treinamento aeróbio, ele melhora a nossa capacidade de oxidar gorduras, tá? Então, aqui nesse gráfico, ele está mostrando o efeito, se eu não me engano, são 12 semanas de treinamento, tá, de característica aeróbica, em relação à utilização dos substratos energéticos. Então, antes de começar o período de treinamento, os autores avaliaram a utilização de substrato energético no teste físico aplicado e observaram aqui que o pessoal usava, né, 35% de gordura. Depois do período de treinamento, para fazer o mesmo exercício na mesma intensidade, eles já conseguiam fazer usando 57% de gordura. E no gráfico a gente vê o que? A participação do carboidrato. Aí ela vai ser o contrário, né? Então, quando a gente olha aqui antes do treinamento, a participação do carboidrato no exercício era maior. Depois do período de treinamento, a participação do carboidrato passou a ser menor. Isso é bom. Por quê? Porque eu estou conseguindo fazer aquele exercício na mesma intensidade, poupando mais o meu carboidrato. Mas por que eu estou conseguindo poupar mais? Porque eu melhorei a minha eficiência na oxidação de gordura. Existem vários motivos, tá? Lá na aula de lipídios eu vou detalhar isso um pouco mais. Mas, por exemplo, lembra lá que uma das adaptações ao treinamento aeróbico é o aumento da vascularização muscular. Quando eu aumento a vascularização muscular, o que significa isso na prática? Que aquele músculo agora, após essa adaptação, ele está recebendo mais sangue do que recebia antes. Se ele recebe mais sangue, ele recebe mais nutriente e recebe mais oxigênio. Então, aumenta a capacidade de uso do metabolismo aeróbio. E se eu aumento a capacidade do uso do metabolismo aeróbio, eu aumento a capacidade de oxidar gordura. Há diversas adaptações metabólicas, né? Por exemplo, aumento de concentração de enzimas do metabolismo aeróbico como um todo, da beta-oxidação, do transporte de gordura na mitocôndria e na membrana da célula, do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons. Então, eu aumento a meu maquinário, né? Tem um processo chamado biogênese mitocondrial. Se eu aumento a minha massa mitocondrial, eu aumento a minha capacidade de gerar energia de maneira aeróbica. E, consequentemente, eu aumento a minha capacidade de usar a gordura como fonte de energia. Então, quando a gente falou um pouquinho sobre emagrecimento, o exercício físico, ele não é importante só para aumentar o gasto energético e para ajudar a manter a massa magra. Ele é importante também para aumentar a capacidade do corpo de usar gordura como fonte de energia. Então, ele vai ajudar também no processo de emagrecimento, fazendo com que o seu corpo seja uma máquina mais eficiente na utilização de gordura como fonte de energia. E isso é uma resposta ao treinamento. Aí a gente precisa de lembrar que essa resposta ao treinamento, ela só vai ser mantida se você manter o treinamento. Aquela coisa de treino 2 meses, 3 meses para o resto do ano, não funciona, porque aí você perde todas essas adaptações e tende a voltar para aquilo que você era antes. E às vezes a situação até pior, tá? Então o treinamento também, o nível de treinamento, ele vai influenciar na utilização desses substratos energéticos, tudo bem?